E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam na santa paz, tudo tranquilo, as coisas correndo bem. Vamos fazendo o nosso trabalho na medida do possível, né? Da medida das nossas possibilidades. Né? E hoje nós vamos para a nossa roda de conversa, nós vamos aprender um pouco mais sobre a ação da cidadania, né? Vamos aprender aí, entender como surgiu a ação da cidadania, né? Como é que veio essa ideia, da onde que foram jogadas sementes da ação da cidadania. E para isso a gente vai fazer um esforço de conhecer um pouco mais da história, porque a ação da cidadania ela está localizada num contexto histórico, né, com uma rede de relações, né, de fatos que aconteceram na época e que nesse caldeirão de conhecimentos, né, gerou a ação da cidadania. Ela não veio assim como apenas uma ação filantrópica de distribuição de alimentos, de doação de roupas, não. Ela vem de uma ação até de uma postura cidadã, né? Uma postura de políticas públicas. Inclusive, considera-se a ação da cidadania como ela promotora de várias políticas públicas que existem hoje, como o Bolsa Família, que a gente conhece muito bem, né? Então, a ação da cidadania ela não apenas é, se foca em atender quem tem fome, mas sim quem tem necessidade do exercício pleno da cidadania, tá? E aí vamos continuar nossa apresentação, mas para isso vamos voltar no tempo, né? Vamos entender na primeira parte do livro de vocês que eu vou mostrar aqui, que é importante vocês conhecerem também, né? Esse curso que a gente está fazendo, ele tem como base, né, o nosso livro da Ação da Cidadania 25 anos, tá? Também nós vamos estudar a Agenda Betinho, e outro material de estudo é sobre esse aqui, ó, circuito de fusão, que nós vamos estudar um pouco sobre a questão dos direitos humanos, tá? E compreender que direitos humanos não é aquela história de libertar prisioneiro da prisão, dar regalia para bandido, não é isso, tá? Direitos humanos é muito mais, inclusive é o nosso direito à educação, o direito de ir e vir, é o direito a uma saúde pública, é o direito à alimentação com qualidade. Então, tudo isso é direitos humanos, tá bom? Vamos ampliar isso, mas vamos deixar no momento que a gente for falar muito de direitos humanos, a gente vai tocar nesse material que tem uma série de vídeos, é um material riquíssimo e que vai fortalecer o nosso curso, tá? E falando sobre direitos humanos, a gente vai falar sobre a falta de direitos humanos, que é um período da história do Brasil que vai de 64 a 85, né? Então, nesse período da história do Brasil, foi implantada a ditadura militar no Brasil. Isso mesmo, ditadura militar no Brasil. E como isso aconteceu, João? Eu vou passar para vocês uns slides, né, umas apresentações aqui que vão ser muito interessantes vocês conhecerem, né? Então, o que que é ditadura militar, né? Da onde surgiu esse termo ditadura militar? Para a gente poder entender o que é uma ditadura, a gente tem que entender o conceito da ditadura. A ditadura é justamente o contrário da democracia, né? Tem gente que diz assim, vamos implantar a ditadura para garantir a democracia. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Então, a ditadura é a ausência da democracia. Esse material que vocês vão ver agora é um material que eu pesquisei, mas é um material que tem em todo livro de história. Antigamente era até proibido ser colocado em livro de história. Exatamente, pessoal. Na época da minha adolescência, falava assim, revolução militar, uma coisa assim, né? Mas não se falava na ditadura, tá bom? Era como se fosse uma revolução, um ato heróico, glorioso, né? Então, os livros da década de 80, alguns livros da década de 90 ainda estavam com essa história no início lá, né? Falando dessa parte da ditadura militar como se fosse um ato heróico. Mas depois que descobriram-se várias coisas que aconteceram na história que eu vou comentar aqui e vocês vão entender melhor, né? Vocês vão ver que não foi bem a história que eles estavam contando na minha adolescência, por exemplo, né? Que muitas vezes, uma vez eu fui perguntar na sala de aula o que era comunismo, foi um escândalo. O professor disse que era um regime econômico da União Soviética. Eu não consegui entender nada, fui perguntar do meu pai me deu foi um carão. Mas por quê? Porque nessa época era até proibido falar, comentar muito sobre esse assunto, tá? Havia muita perseguição, tá bom? E olha que isso aí, quando eu falo, foi em 85, tá? A partir de 85, 89, realmente, é que houve essa abertura política. 85 foi o início, né, dessa abertura.
mas em 89 é que realmente houve abertura política e o exercício pleno da cidadania. Aliás, a proposta de exercício pleno, tá? E aí vocês vão vendo o que é ditadura. E eu vou trazendo o primeiro conceito de ditadura, né? Ditadura é um regime político, ele não é democrático, tá? E é definido por intenso controle do Estado em todas as áreas da sociedade. Ou seja, onde você pensar da sociedade, o governo, ele toma total controle, tá bom? E lembre-se o seguinte, a ditadura não aconteceu só no Brasil, só nessa época no Brasil, não. A ditadura aconteceu em vários países de diversas formas. Eu vou até falar daqui a pouco mais sobre isso. Mas não houve ditadura só no Brasil, houve ditadura na União Soviética, houve ditadura em Cuba, na Venezuela, na Bolívia, no Chile, né, em várias partes do mundo, do Brasil e de diversas formas houve também a ditadura, tá bom? Então, o que é que se caracteriza? Acaba-se com a democracia dizendo que vai defender a democracia, né? O nome disso é demagogia. Demagogia seria como se fosse uma democracia falsa, né? Uma falácia. Na realidade, não é nada de democracia, mas em nome do povo, diz que está todo mundo proibido de falar. Né? Uma forma meio estranha, mas é assim que acontece mesmo. Tá? Durante um tempo, eu conheci a Venezuela, morando na fronteira com Roraima, eu ia muito para Santa Helena, ia para Porto Ordaz, Porto La Cruz, né? E aí, Ciudad Bolívar, e aí o que acontecia? Eu via muito a questão da ditadura na Venezuela, ninguém podia falar nada, né? Inclusive, amigos meus que moravam lá tiveram que fugir da Venezuela na primeira fase, que foi a fase da ditadura em perseguição por questões políticas. Então, essas pessoas tiveram que fugir da Venezuela, não só por causa da fome, para vocês verem que a fome está interligada com a questão política de um país. Tá? Tudo está muito junto, tudo tá acompanhando um ao outro, tá bom? Mas voltando aqui para os governos, né? Os governos ditatoriais se definem por não permitirem a participação popular ou permitida de maneira extremamente restrita. Isso significa que o governo controla tudo, controla as eleições, controla os partidos políticos. Aliás, ele acaba com partidos políticos, tá? Ele acaba com eleições, grupos somente reduzidos. Tinha situações em alguns países que não poderiam se reunir para falar sobre questões de sociedade, de economia, mais de 10 pessoas, 20 pessoas. Né? Se fosse descoberto que essas pessoas estavam se reunindo, elas eram presas. Isso mesmo, gente, elas eram presas. Em alguns países, até proibido fazer associação comunitária, clube de mães, por exemplo. Tudo isso era proibido, porque alguém ia falar mal do governo, alguém ia falar alguma coisa, e isso era proibido e era perseguido. Isso acontecia sim. Né? Se tivesse uma associação, ela tinha que ser beneficente, era só para distribuir benefício e ficar calada, não reclamar do governo, não falar nada, como se nada tivesse acontecido, e muito pelo contrário, tinha que falar bem do governo, senão até fechava a associação, tá bom? Então vamos continuando vendo aí mais algumas informações que eu quero passar para vocês. Quando eu falei da questão dos partidos políticos, eu estava falando justamente disso aqui, ó, do unipartidarismo, tá? Que está lá em cima, lá que vocês podem ver. Unipartidarismo significa que fica só um partido político comandando, né, no país. Não se pode formar nenhum outro partido político, então não tem concorrência. Aliás, pessoal, nesse não ter concorrência, quem ousasse formar um outro partido político era torturado, né? Até desaparecia, as pessoas desapareciam. Quem era contra o governo desaparecia. Não podia reclamar do governo, não podia fazer nada, porque desaparecem, tá? E isso daí é muito grave, mas acontece. Então, a liberdade política, a liberdade de participação, ela é destruída também, tá? E, inclusive, a eleição do voto direto, o voto livre, era também proibido nessa época. Não se podia votar no seu candidato. Você votava em alguém que ia votar para o seu governador, para o seu prefeito, para isso, aquilo. Não eram eleições diretas, eram indiretas, tá bom? E então o povo não tinha acesso direto às eleições. As eleições eram limitadas, tá? E hoje em dia nós temos as urnas que qualquer pessoa no país pode votar, mas antes não havia, era voto impresso e somente alguns poderiam votar. Existe muita diferença hoje
das eleições, como elas são, né? E como era antigamente, gente. Antigamente só votava um grupo e acabou-se, tá bom? As ditaduras, voltando aí na nossa listagem, né? As ditaduras podem seguir tanto ideologias de direita como de esquerda. É o que eu estava falando, né? Ah, só tem ditadura no comunismo da China? Não, houve ditadura também no capitalismo do Chile, o capitalismo aqui da Argentina, capitalismo do Brasil. Os países capitalistas também tiveram líderes, né, que eram autoritários, que mandavam em tudo. E o que é o autoritarismo, né? É o chefe supremo que só ele sabe, só ele tem a ideia, só ele diz, e tudo que ele fala o povo bate palma. Se não bater também, né, já sabe, né? Então, ele tem um carisma, uma força tão grande de opressão também, que tudo que ele fala, ele pode falar coisas erradas, ele pode falar fake news, ele pode, como acontece na Coreia do Norte, né? Na Coreia do Norte, o chefe supremo, né, da Coreia do Norte, o que ele fala é aceito como verdade, ninguém duvida, ninguém ousa dizer, não, você está errado, não, não é assim, né? Se ele disser assim, não, a chuva cai do chão para cima, né, para o céu, o pessoal aceita, entende? Então, é, tem muito isso. E o autoritarismo, as decisões de governo são dadas pelo próprio governo e pelo chefe maior. Se o chefe maior, por exemplo, disser assim, amanhã eu quero acabar com Bolsa Família, isso é um exemplo, né? Amanhã eu quero acabar com Bolsa Família, ele acaba e não tem quem reclame, não. Ele acaba e acabou-se, tá? Então, no regime autoritário, o auto significa do próprio, né, daquele mesmo. Então ele tem total poder para tomar todas as decisões e também ele pressiona a população, tá? E aí vem o próximo ponto que chama da repressão policial, tá? E essa repressão policial é uma loucura, gente. Olha, eu nasci em 69, tá? Então a minha infância e adolescência foi na década de 70 e 80. E eu vi muita coisa acontecer. Eu não entendia muito da primeira parte da minha infância, lógico, até os 9 anos, mas eu tinha medo, eu ficava assustado da polícia. Uma pessoa vai desaparecer. Realmente a gente ouvia isso. De vez em quando na televisão passava, fulano desapareceu, ciclano desapareceu, e a gente ouvia falar de tortura. A gente ia nas ruas, tinha pinturas, né? O pessoal fazia pichação abaixo a ditadura. E eu ficava perguntando: o que é ditadura? Abaixa a repressão? O que é repressão? Essas coisas aconteceram mesmo, gente. Tá? E aí, nas universidades não se podia falar contra o governo. Alguns livros no Brasil eram proibidos. Realmente aconteceu isso. E essa repressão policial, a polícia, ela podia entrar a qualquer hora na sua casa se ela desconfiasse que você era contra o governo, que você era comunista, por exemplo, né? Então teve muita gente que tinha raiva do outro, né? E dizia assim, olha, ia na polícia e dizia, olha, eu vim aqui dar uma informação secreta, fulano de tal é comunista. E aí pegava a pessoa no local dela de trabalho e dava um sumiço na pessoa, gente. Isso aconteceu. Vocês vão dizer assim, ah, João, tá viajando, viajou na maionese. Pessoal, tem até filme falando sobre isso. Tem até filme, documentário falando de pessoas que desapareceram porque foram denunciadas como comunistas no Brasil, né? Que não eram comunistas, né? Que eram pessoas que podiam fazer um comentário, uma reclamação do preço do pão, por exemplo, e de repente, por causa do preço do pão, por exemplo, a pessoa ia desaparecer. Isso aconteceu no nosso país, a gente não pode fechar os olhos para a realidade, e isso aconteceu mesmo, tá bom? E aí o poder se concentra em apenas uma instância, ou seja, só uma parte do governo. Nesse caso, quando chega no autoritarismo, quando chega na ditadura, né, a pessoa, o ditador, que poderia, como foi o caso do Mussolini, o que ele fez? Ele eliminou tudo de assembleia, de vereador, de tudo, ele acabou com todos os poderes e ficou só ele como poder executivo tomando todas as decisões. Inclusive, ele tomava decisões do poder legislativo, ou seja, as leis eram decididas por ele também, tá? A mesma coisa aconteceu com Hitler. As leis eram decididas por ele. Ele lançava e acabou-se. Não tinha um poder legislativo para controlar isso, para elaborar leis e para colocar para a população. Não, ele decidia e acabava, tá bom? E, finalmente, aqui a autopropaganda. O que é autopropaganda? O governo vai encher os meios de comunicações só de propaganda positiva. Ele só vai falar bem dele.
Fala bem, fala bem, fala bem, fala bem, fala bem. Então, nesses regimes autoritários, nesses regimes ditatoriais, não existe, por exemplo, a corrupção. Aí você pergunta, não existe? Que maravilha. Maravilha é nada, gente, porque quem reclamasse, quem denunciasse sobre a corrupção, desaparecia. Era isso. Desaparecia. Não tinha maravilha, nem coisa nenhuma, não, tá? Então, nesse período, muitos prefeitos, vereadores, chefes de Estado, eles pegavam, desviavam recursos públicos, quando eram denunciados, aí fazia aquela confusão, aquele burburinho, mas de repente os meios de comunicação eram censurados, então não passava na televisão, não passava no jornal, não passava em canto nenhum, tá? Ninguém sabia de nada o que estava acontecendo. Inclusive nessa época, lá em casa a gente tinha muita leitura de jornal. Eu me lembro que eu abri o jornal e tinha no lugar das notícias, né? Muitas vezes tinha receita de bolo, tinha piada, tinha horóscopo nada a ver, sabe? Tinha coisa assim que não tinha nada a ver, mas um conto de fadas. No jornal, assim, você abria e tinha num pedaço assim. Aí, por que que isso acontecia? Porque naquele local que tinha essas receitas, esses contos de fadas e tudo mais, né? Eram locais que tinham uma notícia que eram censuradas, isso mesmo, censura, tá? O governo censurava, ele proibia aquela notícia e aquela notícia não podia ser repassada para a população. Como não podia ser repassada para a população, ninguém ficava sabendo. Então, se tivesse havido uma corrupção, se tivesse havido um desvio de dinheiro, né? A censura via lá, não, não pode falar isso, porque a gente ainda não pode falar, vamos levar para o chefe de governo que vai decidir não sei o quê, e ali acabou-se, tá? Então a gente não ficava sabendo, tá bom? Mesmo sabendo que havia desvio de merenda das escolas, do transporte escolar, desvio da saúde. Gente, o Brasil na década de 70 e década de 80 era uma tragédia o serviço público. Se hoje vocês reclamam, acham ruim, não imagina como era, certo? E o dinheiro que era para ir para o serviço público, comumente o pessoal desviava. Fazia festa na prefeitura, distribuía dentadura, isso mesmo, distribuía dentadura, distribuía óculos, sabe? Óculos chegavam na época das eleições, botava uma barraca com um monte de óculos, a pessoa ia testando, aí quando conseguia enxergar, esse é teu óculos, pronto, pode levar, volta em mim. Era desse jeito. Se com óculos é desse jeito, imagine com a dentadura. Não vamos nem comentar como é que eles testavam as dentaduras, tá? Então é isso. Então a propaganda que o governo fazia sempre era positiva em relação a ele. Tá? E ninguém questionava, ninguém brigava, ninguém falava nada porque era até proibido falar, tá bom? E nisso são as características, né, do que é uma ditadura. E a ditadura ela pode ser, gente, vocês podem pensar, a ditadura é só militar. Não, tem ditadura religiosa. Por exemplo, a ditadura do Ayatollah Khomeini, tá? A ditadura que a gente vê assim dos fundamentalistas, tá? Do Osama Bin Laden e várias formas de ditadura e de terrorismo que fazem, né, nos governos. Então não é só militar, tá bom? É também religiosa. Além de religiosa, tem a ditadura racial. Aí vocês vão dizer, racial, João? Que loucura é essa? Como é que vai ser ditadura racial? Gente, até hoje existem grupos da África, né? Por exemplo, existiu o apartheid, que já foi extinto na África do Sul. No apartheid, um negro não podia andar no mesmo lugar que um branco, inclusive em calçadas. Ele tinha que sair, a lei dizia isso, que ele tinha que sair da calçada para passar a pessoa branca e depois a pessoa negra voltava para a calçada. Haviam escolas que eram só para negros e escola para branco. Lógico que a escola para branco é aquelas escolas do futuro, com tudo, e a escola para negros não tinha condição nenhuma. Inclusive, os negros só podiam fazer até o ensino médio, não podiam entrar na universidade. E por aí vai, eram leis racistas, tá? Leis racistas. Altamente autoritárias, ditatoriais, com tortura, né? Pegavam as pessoas, torturavam para elas não reivindicarem seus direitos, tá bom? Então, isso existe por etnia, por exemplo, existe de pessoas, países que hoje existem na África, em que por causa da etnia, da raça, né, do grupo familiar, um grupo mata o outro, né, para assumir o poder, tá? Então,
A ditadura, pessoal, o que eu estou falando aqui, ela não é de hoje, ela já vem desde Roma antiga, né? E vem até os tempos atuais. Em alguns países ainda existe esse peso da ditadura, outros países já são mais democráticos, já se abriram, né? São países mais evoluídos, tá bom? Então, como eu falei, a ditadura ela tem a marca física, né, da brutalidade, tá bom? Então, você lembra que na Alemanha nazista, na ditadura, foi lançada uma lei que judeu deveria ser exterminado e acabou-se. Mandava para o campo de concentração, mandava fuzilar, colocar em câmara de gás e faziam isso. Pessoal, isso existiu na história. João, pode voltar a existir? Infelizmente, a minha resposta é pode, tá? Pode. Vai depender de quem chegar no poder, tá bom? Depender do país, depender da facção, sei lá o quê, né? Que chegar no poder. Mas eu não tiro a impossibilidade de voltar a um tipo de governo assim, tá bom? E a violência também é psicológica. A violência psicológica acontece quando os meios de comunicação, por exemplo, hoje as redes sociais, elas insistem tanto numa notícia, numa fake, numa história, que você acaba acreditando, né? E você não tem nem como contestar. Não tem como contestar, tá certo? E quando você diz assim, não, mas isso não é bem assim, aí vem um monte de gente assim, não, mas disseram que é assim assado e é assim assado, e acabou-se. E você fica sem liberdade de expressão. Por exemplo, essa aula que eu estou dando para vocês é liberdade de expressão. Estou contando minhas ideias, a gente está aqui numa troca de diálogos, está fervilhando a cabeça de coisas. Nós ainda vamos ter uma live em que a gente vai trocar essas ideias e todo mundo vai falar, né, com a sua liberdade de expressão. Vai dar seu ponto de vista, né? Cada um vai dar seu ponto de vista respeitando a opinião dos outros. Assim que é liberdade de expressão. Agora, não é liberdade de expressão, por exemplo, dizer assim, ah, você é negro, vai para o inferno, né? Entre aspas. Né? Então as pessoas acham que é liberdade de expressão, ah, eu tenho o direito de ser racista, eu tenho o direito de ser machista, eu tenho o direito de ser a favor do feminicídio, porque mulher tem que morrer mesmo. Gente, que é isso? Que loucura é isso? Isso não é liberdade de expressão, porque você não está dando liberdade ao outro, você está destruindo pessoas, entendeu? Então isso não é liberdade. Tá? Você não tá, você está propagando justamente mensagens autoritárias, mensagens violentas, mensagens antidemocráticas e antiéticas, tá bom? Então tem que pensar o que realmente é liberdade de expressão e o que não é liberdade de expressão. A partir do momento que eu vou ferindo os outros, que eu vou passando por cima dos outros, não tem liberdade para isso não, meu filho. A liberdade vai até ter um limite, o limite da sua liberdade é a liberdade do outro. Quando você invade a liberdade do outro, você não tá com liberdade de expressão, não. Isso é papo furado, tá? E tem gente que diz que tem que ter liberdade de expressão. Peraí, as coisas têm que ser muito bem esclarecidas para ninguém passar por cima de ninguém, tá bom? Bom, e foi nesse caldeirão que eu falei para vocês aqui sobre o que é ditadura que vocês vão entender a primeira parte do livro de vocês, tá? Que vai comentar uma apresentação que ele vai falar sobre a cronologia, né? A parte cronológica do que foi a ditadura, tudo mais. Eu trouxe os conceitos para vocês no trabalho que vocês vão fazer no Google Forms. Aí a gente vai entrar diretamente no livro, né? Inclusive com questões relacionadas no livro. Você pega o seu livro, lê o livro e responde no Google Forms, tá? E aí vai avançando no seu curso, tá bom? Mas é importante que você tenha noção do que é o assunto no geral e o específico está no livro para você ler, né? Vai estar lá dizendo no Google Form qual página você deve ler e você vai responder, vai preencher, tá bom? E quem não tem o livro, vocês também podem comprar na internet. Eu vou colocar o link da internet onde vocês podem comprar esse livro. Comprando o livro, você também está colaborando, você está doando para a ação da cidadania, tá certo? Cada compra de um livro desse vai o recurso para a ação da cidadania que vai ser revertido em benefícios, tá bom? E aí a gente vai ver agora, né, nesse caldeirão que eu falei, foi isso que fomentou o Betinho, que eu vou mostrar para vocês, fomentou ele a decidir a criar um outro movimento, né, um movimento da ação da cidadania voltado contra a fome e a miséria. E aí o que contra esse momento de repressão no Brasil, esse momento de exclusão social, de aumento da fome, aumento da pobreza, de não acesso à vida política,
Então o Betinho ele lutou contra isso, né? Teve uma postura de conquista democrática, ele foi lutar pela democracia, ele não ficou em casa choramingando e com medo. Inclusive, gente, Betinho teve que até que fugir do Brasil para poder sobreviver, para ficar vivo nessa época, certo? Quando estourou a ditadura, meu filho, ele teve que fugir, tá? Não só ele, mas muitos companheiros de luta tiveram que sair do Brasil porque eram ameaçados de morte no Brasil. E isso aconteceu. Os que não conseguiram sair ou não saíram do Brasil, vocês já sabem que foram executados, foram torturados, enfim, várias situações. Muitos eram expulsos do Brasil, né? Cantores, artistas foram expulsos do Brasil. Isso daria uma outra aula enorme para falar com vocês, tá? Mas aí, como vocês entenderam, como é que surgiu essa luta pela democracia, essa luta pela participação social, a luta por direitos, né? Isso daí, esse caldeirão de ideias, ele eclodiu na ação da cidadania com o nosso querido Betinho. E é o que eu vou mostrar agora, né? Pegando o exemplo aqui no site da Ação da Cidadania, vocês podem entrar lá, né? açãodacidadania.org.br. Vocês podem entrar lá no site, que tem uma abazinha, que aqui do lado a gente abre as nossas abazinhas, tá? E tem sobre e fala a nossa história, que é o que eu mostrei aqui para vocês, tá? No início vai ter esse vídeo, eu vou, no material de vocês, eu vou também colocar o link desse vídeo e vou pedir também comentários de vocês, então é importante que vocês assistam a esse vídeo, que é muito importante, né? É o próprio Betinho falando da época, ele já faleceu, gente, tá bom? Antes que vocês perguntem, mas ele já faleceu, mas aqui é ele falando do que é essa iniciativa da ação da cidadania, né? E a luta da democracia. Lembrei, em primeiro lugar, a ação da cidadania é a luta pela cidadania plena, tá? Não é só a distribuição de cestas, como eu estava falando, tá? É muito mais amplo, tá? Então, Betinho, em 1993, o Herbert de Souza, né, ele vendo essa situação de 32 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, ou seja, passando fome mesmo, ele se reuniu com vários artistas intelectuais, né? Como vocês podem ver, 93 já passou a ditadura militar, ela terminou em 85 até 88, foi um momento de transição, né, para um momento democrático, tá? Então, 93 já tinha passado a ditadura militar, apesar do Brasil e algumas áreas ainda permanecer aquele resquício, mas ele trouxe um movimento chamado Movimento pela Ética na Cidadania, a Ação da Cidadania contra a Fome, Miséria e pela Vida, tá? Era esse nome enorme, gigante, né? Mas era esse movimento também, porque ele entendia que a questão do Brasil, da fome e miséria, era uma questão de ética, de compromisso ético, tá? Não era uma questão que não tem produção de alimentos no Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, gente. E é um grande produtor de alimentos, e no Brasil o pessoal passa fome. A, o, o alimento produzido no Brasil que vai para o exterior para garantir a segurança alimentar do povo no exterior é o mesmo alimento que falta no Brasil e causa insegurança alimentar no Brasil. E isso a gente tem que refletir. Por que que isso acontece, né? Por que que o alimento que deveria chegar no nosso prato não chega, né? Vamos dizer assim, tá bom? Mas, continuando aqui falando da história, né, da ação da cidadania, o quanto é importante, houve uma grande mobilização nacional, né? Vários, como eu disse, a sociedade civil organizada, os intelectuais, os artistas se reuniram e começaram a campanha contra a fome e a miséria no Brasil, a ação da cidadania, né? Aqui é uma das primeiras reuniões que aconteceram no Rio de Janeiro, tá bom? E nasce a ação da cidadania em 21 de abril, também. Aí foi na época do governo do Itamar Franco, e queriam decidir se ia ser presidencialista ou parlamentarista, ficou presidencialista. Enfim, gente, nesse site da Ação da Cidadania vocês vão ter uma verdadeira aula de história, tá? Então, nessa parte da nossa história, da Ação da Cidadania, são vários momentos históricos de ano a ano, tá?
de como a ação da cidadania começou a se formar no Brasil, começou a ficar cada vez mais forte no Brasil. E se vocês observarem, tem cada vez mais a ação da cidadania vai fazendo mais ações, tá? Ó, como a criação do Fórum Nacional, Feira da Providência, Natal Sem Fome, tá? Tudo isso começou a surgir com a ação da cidadania. E tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Na ação da cidadania foi criado também o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, tá? O famoso CONSEA. Ele foi criado a partir da ideia da ação da cidadania e hoje era para existir o Conselho Nacional, mas ele já foi desarticulado pelo atual governo. Mas em alguns municípios o pessoal permanece firme e forte, né? Lutando pelo direito à segurança alimentar e nutricional, lutando pelo direito à saúde da população e que permaneçam firmes e fortes, né? E vocês precisam conhecer os conselhos dos municípios e dos estados que vocês estão. E vai ter uma aula nossa que nós vamos falar sobre segurança alimentar. Eu vou falar muito sobre o que é a política de segurança alimentar, né? O plano, o que é o CONSEA, o que é a própria segurança alimentar e nutricional, tá? Eu vou trazer isso numa aula direcionada para isso, tá bom? Então, como vocês podem ver, né, ano a ano, né, a ação da cidadania ela tem tido um grande desenvolvimento. A agricultura familiar foi uma das políticas que a ação da cidadania começou a defender. A Bolsa Família também foi, Bolsa Escola na época também foi uma iniciativa apoiada pela ação da cidadania. Enfim, em vários momentos da história do Brasil, a ação da cidadania ela teve participação direta. Isso mesmo, né, por meio de seus representantes participando de comitês, de encontros nacionais, de conselhos de segurança alimentar, principalmente. A ação da cidadania fez esse trabalho fantástico, né, que é de trazer, promover a cidadania para todo cidadão brasileiro, tá bom? Ainda tem muito a lutar, né? Ainda tem muito a gente conquistar. E falando sobre essa questão das conquistas da ação da cidadania, a gente vai falar só um pouquinho aqui para vocês dos projetos da ação da cidadania, que são muitos, mas vamos falar do Brasil Sem Fome, que é o atual projeto que a gente tem na ação da cidadania e que a gente fala que não pode parar o tempo, mas juntos podemos tentar parar a fome, tá? Só que a ação da cidadania, as organizações governamentais sozinhas não vão conseguir. Gente, se não tiver no nosso governo, se não tiver nas nossas lideranças, uma liderança democrática e que ela tenha um olhar mais responsável e sustentável para a população, se não tiver isso, a gente não consegue ir muito à frente, não, tá? Então tem que ter políticas públicas que garantam para a população melhor qualidade de vida e que permitam também que a gente possa opinar, que a gente possa dar sugestão. Tá? Então, por exemplo, uma política pública voltada para os povos indígenas. Então, os povos indígenas também têm que ter o direito de dar sua opinião sobre essa política pública, afinal de contas, é relacionada a eles. Políticas públicas não só para eles, eu dei um exemplo, mas tem os das mulheres, tem do pessoal da imigração, né, tem as cotas raciais, tudo isso tem que. A democracia é quando se permite que o outro fale. Tá? Se a gente não tiver um governo que se abra para isso, a gente não vai conseguir resolver a fome e a miséria. Nós temos resultados, né? Por exemplo, em dinheiro, né? Foram mais de 98 milhões arrecadados em dinheiro pela ação da cidadania para ajudar, mais de 19 milhões de quilos de alimentos arrecadados também, certo? Pela ação da cidadania, e no nosso trabalho mais de 7,8 milhões que foram pessoas beneficiadas, tá? Mas é como eu disse, isso é um grande esforço de parcerias, um esforço das organizações não governamentais, né? Um esforço de empresas que se reúnem para atingir isso. Mas não garante de forma nenhuma que a gente vai conseguir vencer essa fome e a miséria, né? Que a gente vai erradicar essa fome no Brasil, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o objetivo 2, né? Que é erradicar essa fome, acabar com a fome. Acabar com a fome tem como, mas o como é que está difícil executar, né? Porque se não houver uma vontade política,
fica muito difícil implantar políticas nacionais, políticas públicas para garantir, né, que a população não passe por situação de fome e miséria, tá? Isso vai depender da nossa consciência, da educação da população, de ter uma visão mais ampliada do mundo e da vida, de saber que a gente tem que ser mais solidário, né? Que a gente tem que aprender a dividir o que tem, que a renda da população, né? Vamos dizer assim, a renda do governo, a renda de tudo, tem que ser bem distribuída para que não fique ninguém do lado de fora, que a gente tenha empregos, tudo isso é um esforço coletivo. Quanto mais um governo for mais fechado, menos a gente vai ter acesso a esses direitos que nós temos, tá? Então, por isso que a gente tem que também fazer a nossa formação cidadã, né? Nós temos que discutir, nós temos que ter aula, nós temos que conhecer as coisas para ter até argumentação na hora de falar sobre o que nós estamos pensando e fazendo, tá bom? Bom, pessoal, termina essa aula aqui, né? Termina esse momento de roda de diálogos. Como eu disse, tem um livro para vocês lerem, né? A primeira parte do livro vai ter um formulário que vocês irão preencher esse formulário, que é como se fosse o exercício de vocês, tá? Então, o que que vai certificar no curso? Cada exercício sendo feito, concluindo todos os exercícios, vai ser certificado. Ah, João, mas se eu não atingir a nota? Bom, o que me interessa é você participar, fazer bem os exercícios, tá? E tudo bem. Agora, pode ser que uma pessoa pega, não participe tanto, nem veja o vídeo todo e nem faça o formulário direito, né? Aí não tem como eu avaliar. Eu vou entrar em contato com a pessoa e conversar com a pessoa para saber se ela está em condições de receber uma certificação, tá bom? Esse certificado vai ser para todos os nossos parceiros voluntários da Ação da Cidadania, tá? E vai ser assinado pela Ação da Cidadania Comitê Roraima, tá? Então, um abraço muito grande para vocês e a gente continua na próxima aula. Um abraço.